Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor ao seu tote, ao seu dispor. Começamos hoje a última parte de Físico-Química, onde falaremos sobre a cinética, sobre o equilíbrio químico e a eletroquímica. Desejando a todos bons vestibulares. O segredo é sempre acompanhar o conteúdo que na sequência da mesma aula já traz exercícios sobre este conteúdo. Vamos então à cinética química. Sabemos que a palavra cinética lembra movimento, ou a energia interna de um sistema vem do movimento das moléculas, um movimento caótico provocado pela energia cinética, que é proporcional à temperatura, etc. Então, afinal, o que é cinética química? Cinética química é o estudo da velocidade que acompanha as reações. Como na física estudamos, a velocidade de um corpo corresponde ao espaço percorrido pelo tempo que levou para percorrê-lo. E qual é a velocidade na química? A velocidade na química tem a ver com as reações. As reações químicas envolvem os reagentes que se transformam em produtos. E a quantidade de reagente que se transforma em produto, a quantidade é medida pela quantidade de matéria, que nós representamos pelo conceito de mol. Então, a quantidade de matéria, a quantidade de mol, pode ser em quantas moléculas. Sabemos que um mol tem 6,02 10 na 23 moléculas. Pode ser em massa. Sabemos que o mol pesa a massa molecular em gramas. Pode ser em litros. Sabemos que nas condições normais, um mol pesa 22,4 litros. Com todas as mudanças de unidades. Resumindo, a velocidade média de uma reação química vem a ser a quantidade de matéria ou a variação de mols da substância pelo tempo que levou esta variação. Bom, então podemos determinar, por exemplo, a velocidade de reagente. Com que velocidade o hidrogênio se transforma em água? Vamos então verificar que o hidrogênio será determinada a sua quantidade de matéria no tempo que levou para fazer essa alteração. E perceberemos que como o reagente vai diminuindo com o passar do tempo, a velocidade será negativa. Velocidade negativa? Sim. Se tratando de reagente, a sua velocidade será negativa, porque vai registrar a quantidade de matéria naquela variação de tempo com que o reagente desapareceu. Enquanto que, para determinar a velocidade do produto, veremos que será uma velocidade positiva, porque será com aquela quantidade de matéria, naquela variação do tempo, que a substância é produzida, ela está surgindo. Se o reagente diminui, claro, porque suas moléculas vão se decompondo e seus átomos estarão se reagrupando com aquelas moléculas que também se romperam do outro reagente. Reação química nada mais é do que um grande reagrupamento das moléculas, dos átomos das moléculas. Os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio, de suas moléculas, se reagruparão formando água. Claro, o primeiro ponto a ser observado é o balanceamento. Com que quantidade o hidrogênio se decompõe para produzir água? Em duas quantidades. Fácil de entender olhando a molequinha. Duas molequinhas de hidrogênio correspondem a 4 átomos. Teremos que ter 4 átomos à direita em 2 moléculas de água.
Este coeficiente que nós colocamos, o número que nós colocamos na frente da fórmula, são os coeficientes. Eles me dão a proporção segundo a qual os reagentes desaparecem e os produtos são formados. Então, observemos esta experiência que está para nós na forma já pronta. Comecei a experiência com 1,2 mols de hidrogênio e comecei a experiência com 1 mol de oxigênio. Detalhe, claro, na hora em que eles reagem, eles obedecerão uma proporção. Cada 2 mols reage com 1 mol e vai produzir 2 mols de água. Porém, esta é a quantidade com qual eles reagem. A quantidade fornecida no início da reação não obedece a essa proporção. Foram colocados 1,2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Os dados iniciais são aleatórios, depende da experiência de quem está fazendo a reação. Agora, se eu observo que depois de 5 minutos houve um desaparecimento, houve um ΔN. Esta é a variação do número de mols, que é, na verdade, a variação da quantidade de matéria. Se nesses 5 minutos houve uma diminuição de 0,4 mols de hidrogênio, a mesma variação? Não, a mesma não. A variação proporcional, porque aqui corresponde à reação. Se reagiram 0,4 mols de hidrogênio, 0,4 mols de hidrogênio reagirão com 0,2. A quantidade inicial é aleatória. Agora, a quantidade que reage é proporcional aos coeficientes. Da mesma forma, no espaço de tempo de 5 minutos, quando 0,4 reagiram com 0,2 de oxigênio, produziu uma variação. Esta variação de mols obedece à proporção, porque aqui é um valor que reagiu diminuindo e reagiu aumentando. Para encerrar a conversa, os dados iniciais são aleatórios e obrigatoriamente não há dado do produto. O produto vai aparecer. Enquanto que os dados que reagem são dados proporcionais. Então, nessa tabela, vamos conferir se está correta. Num outro espaço de tempo, que também é de 5 minutos nesta tabela, houve um desaparecimento, houve um ΔN de 0,2. Houve uma diminuição de 0,2 mols. Por que houve uma diminuição? Porque os átomos de suas moléculas se separaram, ficaram isolados, para, dentro das reais afinidades, produzirem novas ligações. Se 0,2 mol de hidrogênio reagiu, na proporção reagirá com a sua metade. E qual é a metade de 0,2? A metade é 0,1. Por isso que a quantidade de mols de oxigênio, de 0,8 que era no 5º minuto, no 10º minuto diminuiu para 0,7, dentro da proporção. E se houve uma diminuição de 0,2 mols de hidrogênio, houve uma diminuição de 0,1 mol de oxigênio, naquela variação de tempo, houve um aumento. Aumento proporcional. A mesma quantidade que diminui de hidrogênio, a mesma quantidade aumenta de água. Então, é bem compreensível e, se for necessário, nós saberemos montar uma tabelinha dessa. Onde nós reparamos, claro, que no início a quantidade de hidrogênio que desapareceu foi de 0,4. E depois, com o passar do tempo, a quantidade que desaparece é com uma velocidade menor.
Por que em quantidade menor a metade do que foi nos 5 primeiros minutos? Porque, simplesmente, o universo de moléculas diminuiu. Se o número de moléculas diminuiu, menos moléculas vão novamente diminuir. A ponto de, no espaço de tempo do 10º para o 15º minuto, haver um desaparecimento de apenas 0,1. Novamente, 0,1 de desaparecimento. Se houve um ΔN de 0,1, haverá um desaparecimento proporcional. Se reagiu 0,1, o ΔN daqui terá que ser a sua metade. Porque se os dados iniciais são aleatórios, os dados que reagem são proporcionais. Esta é a tabela que nos mostra a forma com que os reagentes diminuem de quantidade numa variação de tempo. Esta é a forma com que nós vemos que a quantidade de produto aumenta, a variação de mol aumenta na quantidade de tempo. Temos muitas questões super cabeças, começando naturalmente bem lentamente, como por exemplo, determinar a velocidade. Determine a velocidade inicialmente as duas primeiras perguntas, referindo-se a esta tabela fornecida. Determinar a velocidade desta reação, naturalmente, em função de quem? Eu quero saber a velocidade da reação em função de H, a velocidade da reação em função de O, ou quero saber a velocidade da reação em função de água. E mais, eu quero saber a velocidade em função de H, tá claro? Em que intervalo de tempo? Tem essa segunda parte, porque nós teremos o envolvimento da quantidade de matéria e tem o envolvimento da quantidade de tempo. Então é uma questão de frieza, calma, observa, leia a questão. Se você quer saber velocidade, a velocidade é uma variação da quantidade de matéria pela variação do tempo. Como já foi o deslocamento do corpo pelo tempo que levou para deslocar. Bom, então vamos especificamente nos referir à quantidade de hidrogênio e em 15 minutos. Então, vou me referir à tabela da esquerda. Esses são os dados que para mim me interessam. E se é até o 15º, naturalmente, eu vou considerar do 0 minuto até o 15º minuto. O ΔT será justamente do 0 ao 15º. Tranquilo. Então, o ΔT, não vou me preocupar. A variação do tempo é tranquilamente 15 minutos. E o ΔN? Aqui sim. Aqui temos que prestar bem atenção. Se nós temos que pegar a quantidade final pela quantidade inicial, delta sempre foi e será variação. E delta sempre foi e será a quantidade final menos a quantidade inicial. Então, tu presta atenção, garoto, fica atento, leia o texto. Qual é a variação de mol, quantidade de matéria que tu tens no fim do 15º minuto? Tu tens 0,5 minuto. É uma simples leitura dos dados que te aparecem na tabela. E qual é a quantidade de matéria que tu tinhas no início do processo? Tu tinhas 1,2. Dados de leitura rápida. Dados rápidos. Então, nós sabemos que a resposta será em mol por minuto. Esta é a unidade pretendida. A quantidade de minutos continua 15 e a quantidade de mols vai ser então quanto? 0,7 negativo. Como já previmos, a velocidade que vai medir a quantidade de matéria envolvida naquela substância na variação do tempo para consumi-la
vai depender do posicionamento na equação. A velocidade cuja resposta eu vou ter será a velocidade segundo a qual o hidrogênio vai desaparecer. Se ele vai desaparecer, a quantidade realmente vai diminuir. Isso implica em uma velocidade que terá sinal negativo. Aonde chegamos à resposta de que a velocidade em função do hidrogênio até o 15º minuto foi o resultado dessa conta, que nos dá bastante trabalho para nós desacostumados a fazer conta de dividir com vírgula na ponta da caneta. E a velocidade então passa a ser 0,046 mol por minuto, com o detalhe já comentado de que é uma velocidade negativa. Com esta velocidade que o hidrogênio é consumido. E para salvar a situação, uma segunda pergunta: determinar a velocidade desta reação em função da água, do 5º ao 15º. Então, para responder a letra B, eu vou perceber que o foco da minha questão é a coluna 3, é a coluna da água. É dela que nós estaremos falando. E estamos comentando do 5º, no qual a água tinha 0,4 mol, ao 15º, no qual a água tem 0,7. Bem, então a velocidade em função da água do 5º ao 15º continuará a ser a variação de mol pela variação do tempo. Vamos então verificar que a variação do tempo é tranquila. Se é do 5º ao 15º, sempre o fim menos o início, será do 15º ao 5º minuto. Nós teremos um ΔN de 10 minutos. E a variação do mol, essa sim, agora com prazer, estamos vendo que no fim da reação pretendida, nós temos a quantidade de 0,7 mols. A quantidade final menos a quantidade da questão. No 5º minuto, temos apenas 0,4 mol. Então, temos no numerador a quantidade de 0,3 mols. A divisão por 10, tranquila, vai nos apenas passar a vírgula para a esquerda mais uma casa. Será de 0,03 mol por minuto. Aonde é importantíssimo chegar ao bom entendimento de que esta velocidade, em momento algum, deu negativo. Deu positivo a quantidade de matéria, deu positivo o tempo, então a velocidade é positiva. Qual é o significado de ser positiva? É com a velocidade de 0,3 mol por minuto que a água está sendo formada.